Vocês aqui, nem todos puderam, agora em meados de julho, estar conosco no dia que o pessoal lá de Gib Harbor chegou. E eu queria compartilhar a palavra que eu trouxe naquela noite, também com vocês, que de maneira organizada, chegam assim para os domingos pela manhã, para que você possa acompanhar também as coisas que, da parte do Senhor, eu tenho sempre o desejo de repartir. E a primeira coisa assim que eu gostaria de dizer para vocês é sobre como está escrito aí. Nós somos resposta para esse tempo. Nós quem? Nós que somos igreja. A igreja de Jesus, porque ela tem dono. Ela é a igreja do Senhor. Quantos aqui são igreja de Jesus? Levante a sua mão. São de Jesus. O apóstolo Paulo tem uma expressão que é a sua preferida, é uma expressão forte, ela é cheia de significado. Diz que nós estamos em Cristo Jesus. Nós estamos numa conexão com Ele. A vida do Senhor foi misturada com a minha vida e foi misturada com a sua vida. Preste atenção nisso. Quando nós dizemos que nós estamos em Cristo, é porque no poder da ressurreição, você sabe disso, né, Diana? Diz que ao terceiro dia, Jesus foi ressuscitado, porque ele não poderia ficar aprisionado na morte. O poder da ressurreição ressuscitou Jesus. E nesse momento o apóstolo Paulo vai dizer aos Romanos, no capítulo 1, bem no comecinho ali, que nesse momento ele foi declarado Filho de Deus, no poder da ressurreição. E a partir desse momento, esse poder que vence a morte, que nos liberta das garras do pecado e que ressignifica tudo na nossa vida, esse poder, ele está à disposição de todos aqueles que decidirem na sua vida colocar a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Então, Ele é aquele que ressuscita para estender minha mão e para você, para nos convidar para segui-lo. Essa é a expressão que Jesus, quando chamou os seus, Ele utilizava. Venham após mim, acompanhem-me. E todo mundo que está em Cristo Jesus é porque um dia já escutou essa voz. É porque um dia já escutou esse chamado. Você já escutou essa voz? Você escutou esse chamado? É por isso que você está aqui. E lá em Mateus, no capítulo 18, o Senhor Jesus, Ele vai fazer esta declaração. É o versículo 11 que é a declaração chave aqui para as coisas que nós vamos conversar. E o Filho do Homem veio para salvar os que estão perdidos. Você pode ler comigo? E o Filho do Homem veio para salvar os que estão perdidos. E que o Senhor, por seu Espírito, nos conceda a sua palavra agora, abrindo o nosso entendimento e aquecendo o nosso coração, no nome de Jesus Cristo. Você pode declarar amém? Amém e amém. Nós somos resposta de Deus para este tempo. Esse tempo é bastante complicado, os dias em que nós vivemos. O mundo é bastante complicado, o mundo sem Deus, ele é bastante complicado. Mas nós olhamos para uma aceleração de todos os sinais, não é verdade? Quando nós vamos para os estudos, nós vamos observar que já faz bastante tempo que a natureza ela está mais mexida do que nunca esteve. Sempre teve movimentos na natureza, mas os movimentos de uns tempos para cá, eles estão bastante intensos. E nós vemos as guerras todas acontecendo ao longo dos séculos, mas nós temos um ambiente bastante hostil, que é um ambiente deste mundo que nós vivemos. Vocês estão reparando nos temores das potências nucleares, da forma como existe uma provocação entre as nações a partir do poder que cada nação detém.
né? E nós estamos acompanhando isso, mas não sem esperança, né, meus irmãos? Porque nós somos o povo da esperança. Jesus, ele é a esperança da glória. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, também no capítulo 8, ele vai inclusive dizer para a gente que a natureza, ela geme, e ela está como que aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Em outras palavras, a própria criação de Deus sofrendo o impacto daquilo que nós temos feito das nossas vidas, e a partir do poder que nós temos nas nossas mãos, e da forma como nós nos organizamos como consumidores e como predadores, né, do grande jardim que Deus fez e nos colocou e nos presenteou com ele. A própria natureza geme, mas ela tem uma expectativa daquilo que ainda está por vir. A própria natureza é como se ela tivesse uma memória divina, e ela está aguardando a finalização de tudo aquilo que Deus está fazendo na nossa história. Então, tem muita gente sofrendo de diversas maneiras. Coloque-se no lugar daqueles que desde agora, uns 15 anos para cá, por conta das guerras, têm que deixar os seus países para seguir vivos. Você já se colocou nesse lugar, nessa condição? Vocês conhecem aqui o Vila Minha Pátria? Já fizeram uma visita aqui ao Vila Minha Pátria? Vale a pena você dar uma chegadinha ali e você perceber qual é o trabalho que os nossos irmãos e as nossas irmãs ali, missionários que são, realizam no acolhimento de pessoas de mais de 8 nações. São pelo menos 8 nações, não é? De gente que precisou deixar a sua nação, deixar o seu país, em busca de sobrevivência, em busca de um pouco mais de dignidade. Os meninos e meninas de Point Loma, quando estiveram por aqui, nós os levamos até lá para conhecer o trabalho. E, para minha surpresa, né, no sentido daquilo que eles entenderam, poderiam seguir fazendo por todos os que estão ali, né? Eles deixaram uma boa parte das suas próprias roupas. Você sabe por quê? Deixaram. Nós estamos com algumas sacolas, né, que chegaram agora recentemente por conta do processo grande aí de receber as demais equipes, que a minha esposa vai lavar tudo direitinho, passar tudo certinho, e nós vamos levar para lá. Porque quando o pessoal chega de fora, é acolhido aqui num dos aeroportos, eles vêm, quando vêm, com uma mochila, é tudo que eles têm. Deu para entender? Não tem meia, não tem uma cueca mais, não tem uma roupa de baixo a mais, não tem uma blusa, não tem uma camiseta a mais, não tem nada. Eles saíram com aquilo que foi possível pegar e trazer, quando foi possível pegar e trazer. Então lá eles têm um esquema de doações de roupas que ficam à disposição, e quando as pessoas chegam, elas podem escolher as peças de roupa que elas também terão a partir desse momento como parte do seu guarda-roupa, por assim dizer. Quem tinha só uma camiseta, que foi a que acompanhou durante toda a viagem, agora tem acesso a um pouco mais. Deu para entender? Então os meninos de Point Loma, as meninas, deixaram uma boa parte da sua bagagem para trás, roupas boas, roupas novas, roupas com uma excelente condição de uso, para fazer esta doação. Percebe? É uma maneira de seguir servindo naquilo que eles não imaginavam, encontrariam por aqui. De uma certa forma, nesse sentido, entenderam que poderiam, estão comigo ainda? Que poderiam ser resposta para esse tempo. Este tempo que é um tempo de dor, que é um tempo de refazimento, que é um tempo de acolhimento, que é um tempo de renovação de história para essas pessoas que são acolhidas ali. Você sabe qual é a história do local? Ali era uma pousada, né? Tem alguém que é dono dali, que ganha dinheiro com isso. Com a pandemia, ele entendeu, olha, eu posso consagrar esse espaço para um projeto missionário, e a Missão Batista no Brasil abraçou isso. Eles não pagam aluguel por aquilo, eles têm uma propriedade enorme, uma propriedade bem estruturada,
para realizar a missão. Agora, quem é que subsidia isso? É a igreja de Jesus. São as ofertas, são as contribuições, são pessoas como eu e você que decidiram não viver em bolhas. Porque sabe o que é uma bolha? A bolha é todo o ambiente de acomodação que eu e você nós nos metemos. Quando eu era menino, tinha um filme, e aí tinha um menino que ele vivia dentro de uma bolha de ar. Ele não podia sair dali porque a contaminação com aquilo que era uma realidade além da bolha poderia matá-lo. Questões de imunidade e tudo mais. Nós vivemos de certa forma assim, ensimesmados. Nós vivemos dentro de bolhas. Nós pagamos viagens caríssimas e fazemos procedimentos caríssimos para o nosso deleite, para o nosso bem-estar e também para a nossa aparência. Mas nós somos medíocres na hora de contribuir. Na hora, por exemplo, quantos de nós aqui já investiram em viagens caríssimas, mas nunca tivemos coragem de fazer uma viagem missionária? Você já fez uma viagem missionária? Uma viagem do tipo assim, eu vou gastar 5 mil reais para eu comprar uma passagem, para eu ir até ali. Conversa com o pastor Francisco e põe o seu carro na estrada e leva ele lá para o Vale do Jequitinhonha. Você tem coragem de colocar o seu carro na estrada? De pagar o combustível? De pagar a sua comida e a dele no trajeto? Para comer direito? De chegar lá e deixar uma oferta para alguém que precisa, para um obreiro que está lá fazendo a diferença, sendo resposta de Deus? A gente é mesquinho, a gente é medíocre. Eu sempre falo para os meus filhos, qualquer coisa que vocês pretendam fazer da vida de vocês para ganhar dinheiro, vocês têm que fazer isso com um propósito. Tem que ter um propósito missionário envolvido nisso. Senão é só deleite. Se for só para você é pouco. Eu queria desafiar vocês hoje a pensar como a sua vida pode estar sendo medíocre, mesquinha, apequenada. Eu queria pensar com vocês, a partir dessa reflexão, para a gente entender o seguinte: Deus só teve um filho e fez dele um missionário, e o seu nome é Jesus Cristo. Deus só teve um filho e fez dele um missionário, e o seu nome é Jesus Cristo. Sexta-feira agora, Leandro, avisa para os demais, às 7:30 da noite eu quero me encontrar aqui com as famílias e com os nossos adolescentes que vão para a EMA no começo do ano. Eu disse que eu ia marcar uma data, está marcada. É quando eu posso, vocês vão se adequar dessa vez. Então, eu espero vocês aqui. E todo mundo que tem um filho adolescente, você tem essa semana para conversar com ele, para saber com ele ou com ela, se eles querem ir também para a EMA. Eu recomendo. Você vai ter que gastar um pouquinho para enviá-los. Nós não vamos pagar tudo, nós vamos contribuir com um pouquinho do fundo. Agora, o pai e a mãe que não está disposto a investir no seu filho para ele fazer missões, é um pai e uma mãe que precisa rever a sua conversão. Porque na hora que a gente quer gastar com academia, com balé, com inglês, com tudo que vai fazer bem para eles, para que eles possam dar certo, a gente investe. Mas na hora de a gente colocar uma sementezinha que faça eles olhar para a igreja de Jesus e para a missão da igreja de Jesus, com tudo que ela precisa, a família não quer investir, porque não acha importante. Porque nós queremos os nossos filhos para eles darem certo segundo o padrão do mundo, longe dos nossos filhos um chamado missionário na vida deles. Nós temos alguém da nossa família que é missionário, junto da sua esposa. Ele já esteve aqui, eu não vou falar o nome dele, porque nós estamos aqui online aqui. E tem todo um cuidado com esse tipo de coisa. Ele é ligado a uma missão. Ele é da Igreja do Nazareno, ele é do Distrito Campinas. Ele é ligado a uma missão. Porque Deus colocou no coração dele e na esposa que eles deveriam, o país eu vou dizer porque não tem problema. Tem muita gente que é missionário lá. Para ir para a Índia. Eles estiveram aqui com a gente. Eles passaram um tempo lá. Quando foram, foi ele e a esposa. Lá eles tiveram um menino. O menino é nascido lá.
Eles foram para aprender a língua. Eles foram para aprender o idioma. Eles estão para isso, para servir a Jesus onde o Senhor disse para eles deveriam gastar os seus dias. Faz sentido para você? Pode ser que não, mas para eles faz. É um dos países que mais persegue a igreja. É um dos países que mais persegue a igreja. Sabe quem foi enviado para a Índia, segundo a tradição cristã? Tomé, que foi discípulo de Jesus. Segundo a tradição, segundo os historiadores, ele foi lá. Foi um dos primeiros evangelistas lá naquela região. Mas esse casal foi. Eles voltaram para renovar a documentação, esperaram o suficiente para que passasse toda a atenção, porque eles estão agora no lugar mais tenso ainda. O lugar mais perigoso que uma pessoa pode viver é onde eles disseram. É para lá que Jesus está mandando a gente. Faz sentido para você? Para você pode ser que não, mas para eles faz todo sentido. A vida deles não presta para mais nada a não ser para gastar os dias deles lá. E ainda morando lá, eles fizeram uma outra bebezinha que nasceu aqui no Brasil. E nessa semana, eles chegaram lá. Eles saíram do Brasil na segunda-feira, chegaram só na quinta lá. Por quê? Porque tem uma viagem longa para fazer, uma escala de 20 horas, passaram 20 horas esperando no aeroporto num país. Essas passagens que, quando você vai viajar, você fala, deixa eu ver se não tem um voo direto para ir mais rápido. Eles vão na passagem que dá para comprar. Mas eles sabem onde que eles têm que chegar. Então, o que a gente precisa prestar atenção é que enquanto nós vivermos em bolhas, nós não vamos ser o tipo de gente com quem Jesus ele pode contar, com tudo que ele gostaria. Você diria hoje pela manhã, quantos estão comigo ainda? Você diria que você é o tipo de pessoa com quem Jesus pode contar nesse mundo? Mas pode contar mesmo? De verdade mesmo? Ele pode pedir, você vai obedecer? Ele pode pedir, você vai se organizar? Ele pode pedir, você vai fazer do jeito dele, do tamanho, custe o que custar? São respostas sérias, estas respostas que nós estamos aqui. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Quantos estavam perdidos e foram encontrados aqui? Se você não foi encontrado, então levante a sua mão para se converter agora. E se converta agora. Porque assim, deixa eu dizer uma coisa para vocês que eu disse outro dia e repito aqui para você. O que uma pessoa precisa fazer para ir para o inferno? Só nascer. Eu vou repetir. O que uma pessoa precisa fazer para ir para o inferno? Só nascer. Ah, pastora, mas a criança, viu? Não vamos falar de soteriologia aqui, doutrina da salvação, que envolve criança, não. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Nasceu, nasce pecador. Vai ter que um dia ter uma experiência com Jesus Cristo. Uma experiência de salvação. O Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. E nós temos que ser cooperadores com Deus nessa tarefa de salvação. Com quem Deus pode contar aqui? Pode contar com você? Pode contar, esse é um chamado de Deus para mim e um chamado de Deus para você também. Então, essa é a nossa missão. E a igreja é essa força em movimento. Preste atenção, você tem na sua vida o Espírito Santo como alguém que é Deus presente na sua vida, que misturou a vida de Jesus com a sua vida. Você tem um poder que quer movimentar a sua história. Então, todo dia que na minha vida eu não consegui dormir porque estava ferido, porque eu estava de alguma forma injuriado, porque eu estava preocupado, porque eu estava de alguma forma, eu sempre recorri àquilo que eu sei da parte de Deus para a minha vida. E eu sempre me levantei, foi no poder da oração, no poder do Espírito Santo, no poder da confiança que eu tenho naquilo que Deus tem para realizar na minha vida. Se Deus tem mais um dia para mim, Ele tem propósito. Porque é por isso que eu estou aqui. Eu já falei e repito para você. São 5 propósitos, diga assim, 5 propósitos. 5 propósitos que nós temos, isso tudo vem da grande comissão e do grande mandamento. Você sabe qual que é o grande mandamento?
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e ao teu próximo como a si mesmo. O grande mandamento. E a grande comissão? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar ou a obedecer, a viver, tudo aquilo que vocês têm aprendido de mim. Então são 5 propósitos. O primeiro propósito é adoração. Nós devemos adorar a Deus com as nossas vidas, nós devemos adorar a Deus no momento que nós estamos como igreja, que é o momento de nós declararmos a nossa fé pela música que nos favorece. Então não faz sentido nenhum, por mais assim contido que você seja, não faz sentido nenhum você fazer uma declaração de fé cantando, assim, sem que no mínimo isso reverbere forte lá na sua alma. Se não reverbera forte na sua alma, pede para o Espírito Santo mudar isso dentro de você. Você pode não ser do tipo que levanta a mão, que canta alto, mas precisa acontecer alguma coisa dentro de você, senão tem alguma coisa que está errado aí. E desculpe eu denunciar isso, não é para te criticar, não é para te apequenar, é para te libertar de uma distração que às vezes você tem, ou de um desconforto que você tem com a questão de música. Eu me lembro quando meu irmão Alex se converteu, ele tinha profunda dificuldade com o momento de louvor na igreja. E ele me disse, Júnior, eu não sei o que acontece, eu vou para a igreja, eu gosto da palavra, esse negócio de música não é comigo. Eu falei, então, você precisa pedir ao Senhor que deu essa arte, que no céu tem música. A revelação da palavra diz que no céu, né, os servos do Senhor, os anjos, arcanjos, querubins, eles cantam na presença de Deus. Então, se você quer ir morar no céu, você tem que se acostumar com música. Porque tem adoração também pela música. Mas a adoração é um estilo de vida. Então, da maneira como nós adoramos aqui, nós vamos adorar lá. O que mais que tem? Tem comunhão. Nós estamos aqui sentados lado a lado, participamos da mesa juntos, né? Nós desfrutamos isso nos pequenos grupos, nós desfrutamos isso na vida, quando a gente se encontra por aí, a gente se cumprimenta, a gente se solidariza, a gente se apoia, a gente vivencia a comunhão. No céu vai ter comunhão também? No céu vai ter comunhão também. Vai ter comunhão também. Entendeu? Então não adianta você se afastar de quem quer que seja por aqui, porque no céu você vai se encontrar de novo. Então a gente tem que resolver umas coisas aqui para a gente viver bem desde aqui por uma questão de coerência. Terceiro lugar. Aqui nós aprendemos, certo? Você tem aprendido com Jesus aqui? Tem aprendido com Jesus aqui? Certo? Nós temos muito para aprender ainda com o Senhor na eternidade. Nós nunca deixaremos de aprender. Ou você acha que é só para esse tempo? Nós temos muito por descobrir ainda, por aprender. Você já viu na palavra de Deus que nós aqui servimos, né? Estamos falando sobre isso, nós sermos resposta de Deus para esse tempo. Todas as nossas iniciativas e todas as que vierem a se tornar iniciativas nossas ainda, é uma expressão do nosso serviço, de servirmos uns aos outros. E no céu, vai ter serviço também? Vai ter serviço também. Nós vamos continuar servindo ao Senhor e de alguma forma servindo uns aos outros. Mas tem um quinto propósito, pegou até aqui, meu irmão? Adoração, comunhão, discipulado, serviço. Mas tem um aspecto, que é um propósito, que tem prazo de validade, que é a missão. Porque o tempo que a gente tem para evangelizar é este. O tempo que a gente tem para evangelizar é agora. O tempo que a gente tem para ganhar pessoas para Jesus é hoje. Então é emergencial. Por isso que a gente tem que estourar a bolha da onde a gente está vivendo e respirar o ar que todos respiram. Então não dá para a gente seguir vivendo uma vidinha que só nos diga respeito. Eu tenho que, inclusive, prestar atenção, que é uma coisa assim que pega muito. A maneira como eu vou organizar o meu orçamento. Ih, pastor, você vai falar de novo? Não, vou falar de novo. E eu vou falar tudo o que tiver para falar e você vai ouvir. Eu tenho que organizar o meu orçamento de maneira que não comprometa a minha qualidade de vida, o que vai prejudicar a minha fé, a minha espiritualidade, que vai me impedir de ser generoso da forma como eu devo ser. Porque eu devo, não é só
Agora, se eu não estou podendo, a culpa não é de Deus. A culpa é minha. Tem a ver com a maneira como eu me enrosco por aí. E a maneira como você se enrosca por aí. Então nós temos responsabilidade em tudo. Então tem a hora que dá para fazer e tem a hora que nós não devemos, mas de maneira alguma fazer, enquanto a nossa vida não estiver do jeito que ela precisa para, em primeiro lugar, quantos estão comigo ainda? Honrar a Deus. Não arrume mais nada para gastar o seu dinheiro, enquanto você não estiver honrando a Deus com a primícia da sua renda. Amém? E mesmo que você não concorde, vou dizer amém por você, porque é o que você deveria estar fazendo. Senão você está sendo alguém que desonra o Senhor. Não arrume mais nada para você fazer com o seu tempo. Porque você arruma tempo para tudo. Mas você não arruma tempo para servir com tudo que você deve. Não é com tudo que você pode, é com tudo que você deve. É com tudo que você deve. É por isso que tem uma turminha que é pequena, servindo sempre as mesmas pessoas. Porque você não quer fazer parte disso. E você arruma desculpa a tudo. Tudo vai ser uma desculpa. Tudo vai ser um motivo. Porque você arruma muita coisa para você fazer no seu tempo. E você não quer honrar o Senhor dedicando o seu tempo. Habilidades, capacitações. Elas estão à disposição do reino. Estão à disposição com tudo que você pode, né? Com tudo que você pode. Olha, eu advoguei por pouco tempo, mas enquanto eu advoguei, eu fui um advogado missionário. Tudo que eu pude como advogado, aproveitar de oportunidade para pregar a palavra, eu ganhei dinheiro um pouquinho, foi a melhor fase. Aliás, eu abri mão disso para ser pastor. E qual que é o problema? Vocês acham que eu estou falando alguma coisa? Que eu não fiz mais do que a minha obrigação. Deu tempo, meu coração não estava mais naquilo, e graças a Deus não estava no dinheiro que aquilo me rendia. Deus usou aquilo para me dar uma casa, que depois eu vendi desde oferta. Foi para isso que eu ganhei dinheiro. Foi para fazer uma casa boa que eu vendi e dei de oferta. Eu moro onde eu posso morar, com o dinheiro que eu tive para comprar. E moro melhor do que eu morava antes. Por quê? Porque o meu coração não está nisso. Os meus meninos saíram de um lugar para outro lugar. Pergunta para eles se eles foram infelizes por causa disso. O Vinícius está lá, foi infeliz por causa disso, filho? Não foi, porque não é isso que define a nossa vida. O que define, estreito ser filho de pastor, né? O cara assim, ao vivo e a cores, faz pergunta, né? E todo mundo assim, né, Heleninha? Está do seu lado aí o menino, ó. Esse meninão aí. Então é assim. Porque a nossa fé, a nossa confiança não está naquilo que a gente pode. Eu posso? Eu posso muito. Eu sei do que eu sou capaz. Eu fui lembrado durante a minha infância do que eu sou capaz. Mas uma das coisas que eu escutei de Deus, irmã Conceição, lá em junho de 97, quando eu tive uma experiência de um chamado de Deus, que eu chamo de o dia em que o Espírito Santo veio para dar aquele up que eu precisava para funcionar. Foi me lembrar das coisas que eu ouvi das minhas professoras. E o Espírito Santo me falar, olha, as professoras falaram para você que você sabe, você pode muita coisa, mas isso não é nada se você não depender de mim. Se você não depender de mim, você tem que aprender a depender de mim. E assim tem sido. E assim tem sido. Uma das coisas que eu sigo aprendendo é que tudo eu posso naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece. Eu recomendo a mesma coisa para você. E a mesma coisa. Porque a vida, ela tem os seus sofrimentos, a vida tem os seus momentos de escassez, a vida tem os seus momentos de incertezas, de coisas que a gente está esperando em Deus. Deus, na sua bondade, possa trazer a existência e manifestar para a gente poder descansar em Deus plenamente. Mas enquanto eu não descanso em Deus plenamente, vendo, eu descanso em Deus plenamente crendo. Crendo. E isso me traz paz para o coração. E eu sigo confiando.
e fazendo aquilo que Ele colocou nas minhas mãos. Então, é por isso que, em 5 pontinhos breves aqui, eu quero dizer para vocês como que a gente vai sair dessa bolha. Transforme notícias ruins em intercessão. Vamos dizer juntos? Transformar notícias ruins em intercessão. Então, não seja o povo que definha quando você vê uma notícia ruim. Entre em desespero. Crise, desculpa, aqui não estou ironizando. Não vou ironizar. Quero respeitar as doenças emocionais e recomendo que você busque a ajuda do tamanho que você precisa. Mas nós não somos o povo que a gente vive de calamidade. Você vê uma situação, é um sinal, é algo que você fala, vem dar uma aceleração no coração, transforme em intercessão. E pergunta para o Senhor o que é que você pode fazer a respeito. Então vamos pegar um país aí que desde já algum tempo, muita gente tem saído de lá para sobreviver, Afeganistão. Lá ser de Jesus é uma marca na testa para tomar um tiro, para morrer por causa da fé. Mas o próprio povo que não é cristão, para sobreviver, tem que sair de lá, tem alguma coisa errada. Então como é que a gente transforma a notícia ruim em coisa boa? A gente intercede. Mas o que mais que a gente pode fazer? Nós fizemos aqui o domingo da igreja perseguida, aqui em junho. Mas é um domingo por ano, que a gente escuta falar da igreja perseguida. Mas o Portas Abertas está desde muito tempo cuidando desse povo. Quantos têm liberdade hoje aqui para abrir a sua Bíblia? Quantos têm liberdade? Você tem. Se você for ali do lado do posto, lá, se você quiser abrir a Bíblia enquanto alguém abastece, pode ser que alguém fale assim, mas que cara esquisito abrindo a Bíblia aqui, não sei o quê. Mas você pode. Ninguém vai te prender por causa disso. Nós somos a igreja livre. Nós que somos a igreja livre, temos o dever de cuidar da igreja perseguida. Deu para entender? Deu para entender? Então, no mínimo, a gente precisa orar. Mas o que a gente mais pode fazer? A gente pode contribuir com qualquer valor para Portas Abertas. O que mais que a gente pode fazer? A gente pode se colocar à disposição. Lembra da irmã, a maioria aqui não vai lembrar, da missionária Marlene de Oliveira, que a gente sempre cita aqui? A missionária Marlene de Oliveira, ela foi por mais de 14 países como enviada de Portas Abertas. Ela se colocou à disposição do Senhor. E ela era uma irmã da Assembleia de Deus do Ministério Madureira, que foi nossa mentora de missões aqui na Igreja Nazaré em Morungaba. Eu a conheço desde que eu nasci na fé, desde Itatiba. Ela é pioneira da escola bíblica de férias para crianças aqui em Itatiba. Ela vinha de São Paulo para se unir com a Brasil para Cristo, Igreja Pentecostal e Assembleia de Deus, para fazer escola bíblica de férias aqui em Itatiba. Ela sempre encontrou um jeitinho de servir. E ela foi enviada de Portas Abertas. Pode acontecer. Eu conheci a mãe dela, Dona Brandina. Dona Brandina nasceu em Morungaba. Você sabia? E quando eu fui para conhecer a Dona Brandina já no leito de morte, quantos estão comigo ainda? A Dona Brandina falou assim, Deus ouviu as minhas orações. Porque o desejo que a Dona Brandina tinha é de voltar para Morungaba para tentar encontrar as pessoas que ela conheceu aqui quando ela morou em Morungaba. Nós pesquisamos aqui, falei com pessoas antigas da cidade, não conseguimos encontrar ninguém do tempo dela. Ela era bastante idosa, mas infelizmente não conseguimos. Ela falou, Deus ouviu as minhas orações, porque eu não pude ir para Morungaba, mas Morungaba veio ao meu encontro, através de você, pastor. E ouvindo a Dona Brandina, Shirley, ela falou assim, está vendo essa menina aí? A menina era a Dona Marlene de Oliveira com 60 anos parada na porta do quarto. Essa menina eu lembro de Deus quando chamou ela. Eu lembro quando Deus chamou ela, aos 14 anos de idade. Aos 14 anos de idade. Então, e ela me contou a história do chamado. E a gente não entendia muito, mas a irmã Marlene ganhou a família inteira para Jesus. O pai da irmã Marlene era pedreiro, foi ele que ajudou a construir a igreja, a Assembleia de Deus, o Ministério Madureira, lá na freguesia do Ó. Você entendeu? Ganhou. Então, quando eu me lembro da irmã Marlene, sabe o que eu faço com a minha esposa? Nós oramos pela família dela. Porque a grande luta dela era que os familiares dela, vivos, permanecessem na fé. Os irmãos, as irmãs, os sobrinhos. E eu poderia contar muita coisa dela aqui para vocês.
mas ela foi alguém que na sua adolescência foi chamada, e ela serviu até os últimos, até a última respiração, até o último fôlego de vida que Deus deu para ela. E ela morreu de câncer pulmonar. E qual que é o problema de alguém que serviu a Deus a vida inteira morrer assim? Não deixa entrar coisa na sua cabeça, porque de alguma forma a gente vai ter que passar, gente. Eu não sei como que vai ser comigo, eu não sei como que vai ser com você, mas o que eu recomendo é que enquanto houver fôlego de vida, que a gente sirva o nome de Jesus Cristo. Que a gente sirva. Então, nós podemos transformar notícia ruim em intercessão, para que isso vire uma mobilização. Em segundo lugar, Deus não vê o mundo caminhando para o caos, mas vê o mundo como uma grande colheita. Lá em João 4,35, nós vamos encontrar a seguinte declaração de Jesus: vocês não costumam dizer, ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta, os campos estão maduros para a colheita. Deus não vê o mundo caminhando para o caos. Deus vê um campo missionário, uma grande colheita que Ele gostaria nós estivéssemos dela participando. Deu para você entender? Deu para você entender? O caos na vida de alguém é uma oportunidade missionária para quem é a igreja de Jesus. Ontem eu estava à mesa conversando com a minha família. E aí sempre surge assim: nossa, como é difícil trabalhar com isso. Como é difícil você administrar, seja qual for a profissão. Toda profissão tem as suas dificuldades, não é? Não é diferente para a gente que é pastor. Né? Normalmente quando alguém chega a partir de um problema, chega a partir de uma dificuldade, chega a partir de uma situação difícil. Mas as situações difíceis são os ambientes em que são oportunidades para o Senhor se manifestar, para o Senhor se apresentar, para o Senhor colocar as mãos. Você concorda comigo? Então, quando alguém com uma situação difícil se aproximar de você, não sai correndo. Ouça. Olhe com as lentes que Deus te dá. Por mais que você já esteja num momento extremamente problemático na sua vida, não corra daquilo que você precisa olhar cirurgicamente, precisamente, porque é Deus, às vezes, mostrando alguém por quem você vai começar a orar. Transforme a notícia ruim na vida do outro em intercessão. E pergunte ao Espírito Santo qual que deve ser a minha aproximação. Até rimou para você não esquecer. Transforme a notícia ruim em intercessão e pergunte ao Espírito Santo como deve ser a sua aproximação. Porque esse campo aí, ele não está verde, ele já está maduro. Você entendeu? É um campo maduro. Isso aqui faz parte, você sabe, do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Quando a mulher samaritana sai para anunciar Jesus para o povo da sua cidade, os discípulos chegam, perguntam se ele estava com fome, e ele vai dizer assim: olha, vocês não estão entendendo, né? A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Ele podia até estar com fome, mas ele aproveita tudo para ele ensinar algo. E aí vocês estão dizendo que olham para os campos, eles estão verdes, não é hora de colher ainda, mas eu olho diferente. Não, e olhe direito, Jesus está falando, está tudo prontinho para colher, eu preciso que vocês vão e façam o serviço e colham. O mundo, ele não está da forma como nós, porque nós precisamos olhar com os olhos de Deus e sentir com o coração de Deus. Diga assim: com os olhos de Deus e com o coração de Deus. Então, tem aquela canção, né? Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir, né? E a gente pode dizer: Senhor, dá-me, como também diz a outra canção, dá-me um coração igual ao teu. Ajuda-me a sentir o que vai na vida do outro, conforme o Senhor enxerga, conforme o Senhor sente. Por quê? Essa atitude missionária precisa ser um estilo de vida, irmão Antônio.
Precisa ser um estilo de vida, não é para alguns momentos. Chega setembro agora, então tem a oferta de alabastro, então eu vou fazer uma oferta de alabastro. Já fiz mais do que a minha obrigação. Ô mediocridade, hein? Ô cabecinha pequena, hein? Não pode ser assim. O que precisa é termos uma iniciativa missionária como parte do nosso estilo de vida. Jesus disse assim, olha, indo, façam discípulos. Esse indo, que a gente chama de ide, na verdade ali é nesse movimento. Vocês já escutaram, e se nunca escutaram, tem ali um detalhe da língua do grego. É indo, enquanto eu vivo, eu estou olhando para todo mundo, porque a gente é cheio de fazer conta. Se eu fizesse conta, eu não receberia ninguém desse pessoal que veio. Porque eu mal passei tempo em casa, eu ia para dormir e acordava. Aí eu não tenho como chegar na hora que eu não estou afim, eu estou muito cansado para dizer não. Eu tenho que fazer tudo o que eu tenho que fazer. Vocês entendem? Mas tem muita gente que faz conta. Muita gente que faz conta e fala, não, hoje eu já fiz o suficiente. Vou deixar para outro que não fez nada. Aí não tem o outro que não fez nada, porque não fez nada, não vai fazer. E você que poderia, você não faz. A gente é cheio de ficar fazendo conta, e é por isso que a gente não faz tudo que a gente pode. E quem não faz tudo o que pode, você sabe que o nome disso é pecado, né? Ou não sabia? Ou não sabia? Se não sabia, ficou sabendo agora. Porque tudo tem nome. Então a gente precisa prestar atenção. A gente precisa prestar atenção. Eu disse para vocês, é um chamado para a gente furar a bolha. Você já furou a sua hoje? Então nós precisamos ver o mundo como Deus vê. Por quê? Porque nós somos as mentes com quem Deus conta. Gente, eu tenho tanta ideia que eu gostaria de transformar em iniciativa, mas eu não consigo fazer sozinho, graças a Deus. Você já pensou, Dirceu, se eu pudesse fazer tudo sozinho? Não ia ter graça, né? Não ia ter graça. Não ia ter graça, e assim também, né? Já pensou como eu ia ficar me achando, né? Eu me basto, né? Não posso mais viver sem mim. Se eu for poeta popular, né? Toquei muito essa música aí quando tocava na noite. Mas eu tenho muitas ideias, mas eu preciso de gente para ajudar a executar. E tem muitas ideias que eu já tive e já compartilhei e ninguém pegou. E teve gente que pegou e que podia dar uma resposta e não fez porque não quis. Porque não quer gastar tempo nisso. Porque não quer investir a sua vida fazendo isso. Entendeu? Mas eu não posso desistir. Eu não posso desistir. Então eu oro, eu sigo, e eu vou tentando fazer aproximações. E quando alguém fala assim, porque ninguém me dá uma oportunidade, eu chamo de mentiroso dentro do meu coração. Porque então não está me escutando, não está me ouvindo. Desculpa dizer. Mas estou falando com todas as letras possíveis para você entender. Porque se tem um lugar onde tem coisa para fazer, é no lugar chamado Igreja de Jesus. Nesta e em qualquer outra. Mas você foi plantado aqui. É só você me escutar. É só você me escutar. E você entender que tem espaço para você acontecer. Então, tudo que é possibilidade minha, financeira, tudo que é possibilidade minha, da minha formação, da minha capacitação, eu tenho que colocar à disposição do Senhor. Eu tenho que colocar à disposição do Senhor. Uma coisa que me trouxe, assim, bastante orgulho, né? E aqui não tem pecado nisso, né? Foi ver a maneira como o meu menino Vinícius, ele se entregou para fazer o trabalho de tradução, né? Para fazer o trabalho de tradução. Ele teve iniciativa e não abriu mão. Teve dias que ele passou o dia inteiro, desde casa, da mesa de casa, até na hora de dormir. E eu via como ele chegava extremamente debilitado, por ter que ouvir o português e ter que traduzir no inglês e me favorecer na conversa, e favorecer um monte de coisa. Mas eu fiquei muito abençoado de ver a maneira como ele teve a iniciativa, de não correr da luta quando foi necessário ele participasse. E eu peço, filho, que Deus te abençoe. Viu? Que Deus te abençoe lá no mais íntimo do seu coração. De tudo que você carrega na sua vida, no seu coração, da parte de Deus. E vou fazer essa menção. Eu te consagrei na sala de parto. E você é do Senhor. E os planos de Deus vão acontecer na sua vida.
Entendeu? O Senhor já encontrou o caminho do seu coração. E Ele vai trazer existência na sua vida. Tudo que Ele tem para a sua vida. Tudo que Ele tem para a sua vida. E para o Gustavo e para a Laís é a mesma coisa. Ele sabe que nós temos as nossas conversas também. Então, é isso que nós precisamos. Aqui em terceiro lugar, lembre-se sempre do amor de Deus, João 3,17. Lembre-se sempre do grande amor de Deus. Diz a palavra do Senhor em João 3,17 o seguinte para a gente: Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. E o que o versículo anterior que o pastor Fábio já mencionou para a gente, prestou atenção nas ministrações dos nossos pastores, não sei aqui, o pastor Fábio citou João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, o que Ele fez em favor do mundo? Deus amou. Lembre-se sempre do grande amor de Deus pela sua vida. O mundo não é o nosso inimigo, é o campo missionário. Deu para entender? O mundo não é o nosso inimigo, é o nosso campo missionário. O que a palavra de Deus em 1 João diz que nós não devemos amar o mundo. Nós não devemos amar o estilo de vida do mundo. Tá? Você pode comer o moranguinho do amor aí, ou do ódio, não sei. Pode comer, está tudo certo. Paga lá caro, não tem problema, se você acha, está tudo certo. É só para mencionar das modinhas que tem. Mas isso é mundo. Né? Come. Já comeu? Come. Eu não comi ainda. Come. Diz que é gostoso o negócio, não tem problema. Mas eu estou falando, é só para mencionar que tem essas coisas. Mas passam. Agora, isso não é o problema. O problema são as coisas que pegam na gente. Né? Que a gente vai gastar dinheiro no jeito de vestir, no jeito da gente formatar o corpo, porque a gente nunca vai estar satisfeito. A gente nunca vai estar satisfeito. E você tem que prestar atenção nisso, né? Eu sento lá com a minha esposa, e a minha esposa às vezes fala, viu, você não consegue ficar mais um pouco aí para você descansar um pouco a cabeça? Mas eu prefiro, quando eu sento para assistir uma coisa na televisão, ficar inquieto, lembrando um monte de coisa que eu tenho que fazer, do que ser uma pessoa que eu vou me acomodar ali, e dali eu vou ficar, e eu vou passar um tempo ali, eu vou me esquecer do meu chamado. Tudo tem limite, tem um momento certo. Tem um momento para você descansar, mas tem um momento para você ficar incomodado, para você ficar inquieto, para você lembrar de alguém, para você fazer, não, preciso me organizar também para fazer alguma coisa. Porque grande foi o amor de Deus pela minha vida, e grande é o amor de Deus pela vida das pessoas que dividem o mundo comigo, que estão vivas comigo nesse tempo. Eu preciso ao encontro delas. Lembre-se da profundidade também dos seus pecados, dos meus pecados, lá em Lucas 7, 47 e 48. Lucas 7, 47 e 48. Os meninos da música podem ir chegando aqui, por favor, e vocês vão ficar comigo prestando atenção, tá? Diz assim, eu lhes digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. Você sabe, é a pecadora que entrou na janta, que se ajoelhou aos pés de Jesus, que derramou ali um perfume, que enxugou com seus próprios cabelos, e isso foi um escândalo. Mas Jesus falou essas coisas a respeito dela. Ela entendeu a profundidade dos pecados. E aí Jesus vai dizer para aquela mulher, os seus pecados estão perdoados. Tem uma outra tradução que aparece assim, os seus muitos pecados estão perdoados. Nós nunca podemos, estão comigo? Nós nunca podemos nos esquecer de que os nossos muitos pecados foram perdoados. Você tem memória? Você sabe de onde você saiu? Você sabe o que foi que você já fez com a saúde, com o dinheiro, com o vigor, com os dons que Deus já te deu? As maquinações. Quando eu me lembro de como eu maquinei a pior fase da minha vida, que feriu tanto a minha família, eu falo assim, mas eu fui ligeiro, hein? Mas eu fui esperto, hein? Mas eu fui assim. Eu usei o melhor que eu podia para o pior que eu devia. E eu não posso me esquecer que apesar de mim, o Senhor
olhou para a minha vida e falou assim: eu posso contar com esse moço, eu posso restaurar ele, e eu posso levantar ele para ser uma voz, eu posso levantar ele para ser um abençoador, e ser usado para levantar outros abençoadores. Então, nunca se esqueça da profundidade dos seus pecados. Em último lugar, nunca nos esqueçamos de que nós somos agentes da reconciliação. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Agentes da reconciliação. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Nós somos enviados de Deus. Preste atenção, olhem para mim um instantezinho, por favor. Vocês vão me escutar falando sempre disso aqui. Quando terminar a celebração, começa a missão. Entendeu, Rafael? Quando terminar a celebração, começa a missão. Daqui a pouco, antes da bênção apostólica, eu vou orar enviando vocês. Entenderam? Vocês são enviados, vocês são missionários. Quando você for lá trabalhar na empresa que você vai trabalhar, talvez alguns que entram 10 horas da noite hoje, você é um missionário lá. Se você trabalha como jardineiro, você é um missionário na casa dessa pessoa. Se você é um piscineiro, o pastor Fábio é piscineiro, é um missionário. Se você é um construtor, você é um missionário. Se você é um professor, você é um missionário. Seja onde for que seja o seu local de atuação, lá no SESI, você é uma missionária. Viu, Heleninha? Lá na sua roça, você é uma missionária desde ali. Uma missionária. Encontre uma maneira. O pastor Cássio Adriano Siqueira César Júnior não veio hoje. Ele ficou de vir de manhã à noite. Faltou, vou colocar falta para ele. Ontem tive uma conversa com ele. Que outro dia eu fui lá na padaria, viu, Luana? Fala para ele que eu pus falta de manhã. Vamos ver se ele vem à noite, que eu falei que eu ia contar aqui. Ele estava de uniforme lá. Daí eu falei assim: o pastor Júnior, meu auxiliar também aqui, pastor Júnior, você tem que ser um missionário aí na padaria da sua mãe. Tem que ser um missionário. Pois, gente, não tem gente que entrou lá e viu o versículo na parede e falou assim: viu, mas isso aí é discriminação com quem não é crente. Você sabia disso? Sabia, Lana? Alguém que chegou e falou assim: mas discriminação com quem não é crente, por causa de um versículo na... Olha o mundo que a gente está vivendo. Em tudo dai graças, está escrito. Olha que coisa boa para alguém pensar, né? Nem que seja de outra fé, de outra religião. Mas... Daí eu falei para ele: olha, vamos fazer o seguinte, sua mãe vai fazer um cartãozinho aí. Você vai oferecer para as pessoas, tem um versículo bíblico. E vai ter um lugarzinho para destacar para a pessoa, se ela quiser colocar ali um pedido de oração. Eles vão pôr uma tacinha, vai colocar o pedido de oração. E você, pastor Júnior, você vai orar por essas vidas todos os dias. Você aceita o desafio? E ele falou: aceito. E eu recomendo que todo mundo que tem comércio, você pense um jeito, você ser um missionário em favor dos seus clientes. Que eles vão querer ou não vão querer. O que você não pode ser, como tem nos muçulmanos os xiitas, você não pode ser chato. Mas com sabedoria, com oração, com intercessão, tudo tem um jeitinho. Tudo tem um jeitinho de você fazer uma aproximação. E de transformar o ambiente da sua vida numa expressão de fé que abençoa as pessoas. Então, meus irmãos, queria chamar vocês para sair da bolha, para estourar essa bolha, né? Para você viver a sua vida com tudo que ela pode. Mas, pastor, é proibido ganhar dinheiro? Não. A obra de Deus precisa de gente abençoada, de gente próspera para investir. Então, se você é bom de ganhar dinheiro, ganhe todo o dinheiro que você possa. Mas não use só com você. E que o seu estilo de vida seja modesto. Que o seu estilo de vida, ele seja adequado ao de um homem e uma mulher de Deus. E que aquilo que você tem, você encontre uma maneira de compartilhar. Subsidiando
os projetos que Deus, ore por isso, clame ao Senhor, diga: Senhor, tem pessoas aqui que têm essa atitude já, não vou, claro, expor, mas tem pessoas que têm essa atitude, e eu louvo a Deus, porque eu tenho orado ao longo desses anos, para que o Senhor traga na consciência de muita gente, esse coração generoso, para que nunca falte, que a gente sempre tenha para compartilhar, e sempre tenha para socorrer uns aos outros, e para subsidiar os muitos projetos que a gente ainda pode realizar juntos, muita coisa, e que vocês se abram, tenham coragem de falar, de fazer assim, ó, eu também estou disposto a tirar, sei lá, 15 dias das minhas férias para uma viagem missionária, para ir ao encontro de um povo, para servir uma gente, para conhecer a realidade, para somar ali naquele lugar. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos, e vamos cantar esta canção e fazer a nossa oração, uma vezinha só. Louvado seja teu nome, Senhor. Te adoramos, te adoramos. Vem nos salvar nesta manhã, Senhor, de nós mesmos. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre. Autor da salvação, Jesus a morte venceu, pois a morte venceu. Declare conosco. Me aceitas com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Porque só tu és digno, Senhor. Declare: posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Declare: Cristo, posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus.
Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo suas mãos, abra suas mãos. Montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. E foi no poder da ressurreição que Jesus venceu a morte. E esse poder está manifesto na minha vida, na sua vida. Está manifesto na nossa história, como igreja ao lado da igreja de Jesus que também caminha nesta cidade. Eu quero neste momento enviar vocês como igreja do Senhor, enviar vocês para esta semana, desde aqui, para a mesa da sua casa neste almoço, para o ambiente dos amigos, dos familiares com quem talvez você vai se encontrar hoje, para os momentos de lazer, de passeio, que você terá com os seus ainda nesta tarde, enviar vocês para o seu trabalho, enviar vocês para a sua escola, para a sua universidade, enviar vocês em direção do campo missionário que nos aguarda, e que vocês sejam uma bênção nesta semana, que vocês sejam poderosamente usados na intercessão, na mobilização, na iniciativa, e que o Senhor traga a existência na sua vida muitas e muitas oportunidades, que possa ajudar você a ter ideias fora da caixa, a ter assim ideias que vão fazer a diferença no seu dia a dia, na vida de outras pessoas. Que o Senhor também te socorra nas suas dificuldades e nas suas tribulações, e Ele te fortaleça. Sejam enviados de Deus desde este lugar. Você que está na sua casa da mesma forma, receba este empoderamento, e que nesta semana nós sejamos profetas de Deus na vida de alguém, para a glória do Senhor, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Santo Espírito sejam sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. E a igreja do Senhor diz: amém e amém. Pode aplaudir o nome do Senhor, que Ele é digno. Ele é digno. Vai na paz, Deus te abençoe. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.